Bom, em Brasília, essa semana foi marcada pela posse de Gleisi Hoffmann na articulação política do governo. No meio da semana teve a fala polêmica do presidente Lula, falando que colocou uma mulher bonita para ajudar nessa articulação. E eu estou recebendo aqui nos estúdios nosso repórter de Brasília, visitando a Jovem Pan em São Paulo, Bruno Pinheiro, que tem todos os bastidores. Qual é o termômetro dela no Congresso Nacional, a aceitação dela passados esses 5 dias? Bem-vindo, Bruno. Olha, Tiago, ainda existe uma reclamação que existe um discurso interno somente. Ótima noite a você e a você que nos acompanha. Sempre uma alegria e uma satisfação. A Gleisi Hoffmann assumiu como ministra, então, dessa articulação do governo, que já vinham reclamando, Tiago, que há muito tempo estava ruim essa articulação. Com quem eu conversei hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, o discurso de Gleisi Hoffmann, ele foi muito mais internamente. Ela não conseguiu conversar com nomes da oposição ou com nomes do Congresso Nacional, que é importante para emplacar uma agenda vitoriosa do governo federal. E aí o que eu vi foi o seguinte, que ela também está com uma resistência em honrar acordos que já foram firmados no seu antecessor. Ou seja, o ministro que antecedeu a Gleisi Hoffmann fez alguns acordos e que agora estariam já enfrentando uma resistência. De um outro lado, o que eu ouvi? Uma reclamação ainda que ela chegou, mas não teve uma oportunidade de conversar, de ter um apoio totalmente do governo, porque já chegou numa confusão que foi justamente esse elogio do presidente Lula. Não ficou tão bom, a oposição usou isso como uma arma contra esses aliados do governo e roubou a cena, ou seja, a chegada de Gleisi Hoffmann ficou um pouco escondida por conta de toda essa confusão. Qual é a reclamação? Que é necessário conversar mais com o Congresso se quer aprovar alguma coisa. Ouvi de um nome da oposição o seguinte, que o governo sondou diversos nomes, mas diversos nomes recuaram. Qual é a dificuldade do governo em fazer uma reforma, viu, Tiago? Não é se tornar um ministro. Todo mundo quer ser ministro. O que não querem é tirar foto com a mão estendida a alguém do governo dentro do palácio. Isso tem sido complicado. Como ninguém quis, sobrou para a Gleisi Hoffmann, que será necessário ter um apoio muito mais interno do que externo. Tem uma discussão e uma falta de confiança. Então, a depender de Gleisi Hoffmann, será difícil conseguir emplacar uma agenda vitoriosa. Agora, 2 pontos que eu pergunto para você, que eu trago para você. Primeiro, como era a Gleisi como parlamentar e agora ela faz, entre aspas, essa transformação para virar uma articuladora, porque a escolha dela, a indicação dela foi muito criticada pelo Congresso Nacional. E a aproximação dela com os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, é uma boa aproximação? Ela já teve reuniões com os dois, né? Ela fez um gesto, inclusive, naquele discurso de posse, no dia que ela assumiu, fez um gesto tanto ao Hugo Mota quanto ao Alcolumbre também, mas esse é um comportamento que foi uma radicalização ali. Ela precisou recalcular a rota imediatamente, já que antes ela sempre foi do enfrentamento, de fazer uma discussão, de expor nas redes sociais, inclusive não só os representantes do Congresso, como o ministro Haddad, ministro da Fazenda, que já foi exposto por Gleisi Hoffmann numa discussão econômica. Agora, o que se espera é de uma Gleisi Hoffmann que tem uma habilidade de conversar com os parlamentares, inclusive da oposição, o que será difícil. Essa semana ela já fez uma reunião com líderes, mas não convidou a oposição. Convidou somente nomes de esquerda, ou que seja, é mais fácil conversar com os amigos. E a esses já tem o voto, Tiago. Esses já votam com o governo, ou seja, não vai resolver a vida do presidente Lula conversar só com quem já acredita no governo. Vai ser necessário conversar com gente de fora. E só para finalizar, o que eu ouvi hoje me chamou muito a atenção. Eles estão acreditando que a Gleisi Hoffmann vai assumir a função do ministro Flávio Dino quando estava no Ministério da Justiça. Aquele ministro que tinha um enfrentamento direto com a oposição, que enfrentava, que ia para o discurso. Então, esse é o comportamento esperado por uma ala do governo de Gleisi Hoffmann. Aquilo que Lula reclamou, que a ministra Nízia não tinha, aquela agressividade, a coragem do enfrentamento. Bruno, você volta daqui a pouquinho, mas eu vou chamar a Dora Kramer, ainda falando sobre Gleisi Hoffmann. Ô Dora, me diga uma coisa, ainda é muito pouco tempo para fazer uma avaliação sobre a participação dela no governo, mas em algum momento, como o Bruno falou, ela vai ter que se reunir com a oposição. Olha, oi Bruno, boa noite para você. Boa noite. Olha só, é claro que é cedo, é apenas uma semana e ela tem um teste de fogo pela frente da semana que vem. Votação do orçamento
e o envio do projeto da isenção isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Muito bem. O orçamento está ali encaminhado, na dependência, vamos ver se não acontece nada, uma nova restrição imposta às emendas pelo ministro Flávio Dino, em decorrência daquele projeto que foi aprovado ontem com uma brecha para falta de transparência. E na questão da isenção, é uma medida popular, todo mundo quer, no Congresso todo mundo aceita. Agora, claro que a oposição vai fazer barulho, vai fazer enfrentamento, principalmente em relação à forma de compensação para a perda da arrecadação de imposto, e vai fazer enfrentamento, vai procurar fazer enfrentamento longo, porque o governo precisa que isso seja aprovado agora, em 2025, para ter validade no ano eleitoral de 26. E, Bruno, com relação a essa expectativa de que ela faça o papel do Flávio Dino e que parta para o enfrentamento, isso é absolutamente, se essa expectativa do governo, isso não vai dar certo, porque nessa função o ministro Flávio Dino estava em outra função. Nessa função em que ela precisa agregar, apaziguar ânimos para que essas coisas andem, se ela partir para o enfrentamento, evidentemente que não vai dar certo. Deixa eu passar também para o Vilela. Ô Vilela, o próprio Bruno fala nessa história de agressividade, né? Ela pode ter um perfil mais agressivo do que o antecessor, o ministro Alexandre Padilha, mas isso adianta alguma coisa? Pois é, eu vejo que não. Eu vejo que o perfil do momento, perfil que o momento exige, é justamente uma pessoa que tem habilidade para compor, para trazer segmentos mais ao centro, segmentos até relativamente conservadores, que possam, de alguma forma, contribuir com essa segunda metade do governo e, de alguma forma, ser agregado ao projeto de reeleição do presidente Lula. Me parece que o governo está ainda alinhado naquela disputa renhida que nós tivemos em 2022, onde havia claramente uma divergência bipolar envolvendo dois polos antagônicos dentro do aspecto político, e hoje nós temos uma realidade de um centro muito forte. As eleições de 2024 deram força a esse segmento ao centro, a maioria do parlamento é composto por esse segmento ao centro, e o governo precisa aprender a dialogar com esse setor e não ficar realmente botando alguém mais briguento para assumir, para tomar conta dessa articulação política.